A palavra de Deus, ela se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, a palavra ela se encontra em Gênesis, onde Deus ele cria o homem, a mulher, todas as coisas, as alimárias, que no caso são os animais, as estrelas, o céu, planetas, mar, enfim, toda a criação ele é feita em Gênesis. E a palavra ela deixa claro que também Deus criou ali os animais e também estava ali a serpente. A palavra diz ali então que a serpente ela era mais astuta do que todas as alimárias. A palavra não é traduzida para animal porque do original você tem uma tradução um pouco melhor que seria alimária. O que é alimária? Alimária é um animal irracional. E o que é interessante é porque quando você diz alimária, você enfatiza que é um animal totalmente irracional. Só que a Bíblia diz que essa serpente, ela era mais astuta do que todas as alimárias. Então, como que uma criatura totalmente irracional, ela é mais astuta do que todas as criaturas? Então, alguns aspectos é interessante de nós vermos. Ela não era irracional como um animal. Daí muitos entendem de que realmente não era propriamente dito uma serpente que falava. Já outros entendem que realmente é o original, uma serpente, uma cobra ali que falava do princípio ali no Éden. Sendo um ou sendo outro, deixa bem claro outra coisa, de que essa serpente ela era mais astuta do que todos os animais, bota assim, do que todas as alimárias. Então, sendo mais astuto, mais astuta, essa serpente ela vai até Eva e começa a conversar com Eva. A gente não pode inferir se Adão estava perto, se Adão, estava longe de Eva, se ele estava participando dessa conversa, mas a Bíblia só deixa claro que essa alimária, essa serpente, ela vai até Eva e começa a conversar. Poderia ter ido até Adão, mas na verdade vai até Eva. Então, a partir do momento que a Eva ela começa a dar linha para a serpente, ela começa a se colocar numa situação complicada, porque sendo essa serpente uma serpente astuta, sendo uma criatura astuta, ela ia ter um método de desconfigurar aquilo que Deus tinha falado com Eva e com Adão. O interessante é que Deus não faz algo, ele não orienta alguma coisa complexa, difícil de se entender. Era muito claro a ordem, o limite que Deus tinha feito. O limite era qual? Tem várias coisas que vocês podem comer, vários frutos que vocês podem comer, mas daquela árvore vocês não podem comer. É um limite. E muitos vão entender por que Deus faz isso, porque se Deus é amor, Deus deveria deixar tudo para nós, a gente poderia ser livre para fazer o que for, e nós realmente somos livres para fazer o que for. Só que Deus ele nos dá uma liberdade dentro de um limite, para que nós não venhamos a ferir aquilo que Ele quer para nós. Então a bênção ela está na orientação, a bênção está em atender a orientação, a bênção está na obediência. E o papel da serpente, o papel do diabo, de Satanás, é tentar fazer desconfigurar aquilo que é a palavra de Deus. E ele tenta desconfigurar a palavra, não vindo com um discurso totalmente diferente, mas ele vem modificar um discurso. Então Deus fala, você tem vários frutos para que você possa comer. E Adão e Eva tinham entendido que vários frutos não podiam comer, menos do fruto ali da árvore que estava no meio do jardim. Era bem claro. A proposta da serpente, a pergunta para desconfigurar é o seguinte, ela chega e fala assim, olha,
Foi isso que Deus falou? Você não pode comer das árvores, você não pode comer dos frutos das árvores, de toda a árvore. Ou seja, já tenta desconfigurar. Qual seria o papel, né, o ideal, né, para a gente aprender com o erro de Eva? Seria ignorar a serpente. Ignorar a serpente. Na verdade, Eva responde certo à serpente, porque fala, não é de toda a árvore, a gente não pode comer só a do meio. Ou seja, Eva entra, mesmo Eva tendo respondido certo à serpente, ela entra no jogo da serpente. Porque a partir do momento que você abre uma porta para dialogar com alguém que você não deve dialogar, com algo que você não deve dialogar, você acaba entrando no jogo daquele que quer que você perca o jogo. E quando ela entra, ela fala assim, não, Eva responde bem, olha, eu não posso comer só daquela. E aí vem a serpente e fala, certamente você não vai morrer. É interessante porque a orientação de Deus não provia ali, você vai fazer isso aí porque eu tenho uma bênção para você. Não, Deus ele limita. Certamente, todo dia na viração do dia, Deus falava com Adão ali, com Eva, e eles entendiam e compreendiam o amor de Deus para com a vida deles. Então eles saberiam certamente de que havia ali um carinho de Deus em proteger Adão, em proteger Eva. Só que mesmo nesse carinho, quando a serpente diz, olha, vocês podem comer, certamente vocês não vão morrer. Entra a primeira certeza no coração de Eva, que faria ela olhar para o fruto. Porque no versículo posterior diz assim, quando Eva ela olha para o fruto, ela vê que o fruto era bom. Ou seja, até então, quando Deus falou assim, não vai provar daquele fruto, nem olhar ela olhou, porque ela seguia a orientação. A partir do momento que ela ouve, entra na linha de conversa da serpente, ela vai olhar para o fruto, porque ela já sabia qual era a consequência que a palavra da serpente dava. Ou seja, certamente não morrerás. Então, quando o homem ele começa, quando eu digo homem, a mulher, ela começa a entrar nessa conversa de um diálogo que você sabe, que eu sei, que nós sabemos que não pertence a Deus, nós vamos a contemplar, a olhar para as coisas que Deus nos deu como limite, já com um olhar bom. Por que o olhar bom? Porque certamente não morrerá, ou seja, se eu provar aquilo, eu não vou morrer. Certamente eu não vou morrer. Certamente não morrerás. O que não era a verdade. Então, a palavra, ela deixa claro para nós que existe um limite. Deus, ele impõe um limite, não porque ele é um Deus limitador, mas ele impõe limites porque nesses limites é o limite onde ele vai operar a bênção de Deus. Ele opera a bênção de Deus na obediência. Ele opera a bênção dele quando nós não damos palavras, conversa, atenção para aquilo que é totalmente desconfigurado em relação àquilo que ele um dia nos prometeu e nos orientou. Creio que essa seja a palavra dessa mensagem a respeito de obediência, primeiro a Deus, e a segunda coisa é a não atenção às coisas que não pertencem dele, que não são do reino dele. A partir do momento que, se nós formos desviar a nossa visão, nós vamos começar a contemplar aquilo que não é a orientação dele, e a gente vai iniciar um caminho de desvio, acreditando na palavra de uma serpente, acreditando na palavra de alguém que não quer o bem das nossas vidas. Deus te abençoe.